O trabalhador com o burnout pode sim ter direito ao auxílio-doença. Para ter direito ao auxílio-doença, o trabalhador precisa preencher os seguintes requisitos. Além de estar incapacitado para o trabalho, você tem que ter qualidade de segurado. Como assim? Estar contribuindo para o INSS, né? Você contribui, seja como autônomo, seja como empregado, desconto em folha, você está contribuindo regularmente para o INSS, isso quer dizer que você tem qualidade de segurado. Aí você pode perguntar, poxa, João, mas eu já não estou mais contribuindo, poxa, eu estou desempregado, virei MEI, virei profissional liberal, autônomo, eu não estou mais contribuindo. E agora? Perdi? Calma, depende. Como depende? Tem uma coisa chamada período de graça. O que é o período de graça? Período de graça é um período que você pode ficar sem contribuir, sem pagar para o INSS, que mesmo assim você terá direito aos benefícios do INSS. E esse período pode ser de 1 ano até 3 anos. Como assim, João? Se eu deixei de contribuir, seja por qual for o motivo, eu vou ter 1 ano de período de graça. Imaginando ainda que, além de tudo, eu deixei de contribuir e eu já contribuí para o INSS por mais de 10 anos. Esse período de graça vai aumentar de 1 para 2 anos. E a lei vai ser bem clara, que se ainda a pessoa comprovar que ela está desempregada, esse período de 1 para quem tem menos de 10 anos e de 2 anos para quem tem mais de 10 anos contribuídos para o INSS, aumenta em mais 1 ano. Então, esse de 1 pode vir a 2 e esse de 2 anos para quem tem mais de 10 anos contribuídos para o INSS pode aumentar para 3 anos. Então, o período de graça, reforçando, é aquele período que você pode ficar sem contribuir para o INSS, que mesmo assim você vai ter direito aos benefícios do INSS. E, como eu já falei, que eu disse há mais de 10 anos lá na Globo, sempre digo, não basta estar doente, o burnout tem que estar incapacitando para as suas atividades habituais. Se for temporário, aí vai ser sim o auxílio-doença. Muita atenção, gente, o burnout é uma doença ocupacional e por isso o trabalhador, o empregado, não precisa, preste atenção, ele não precisa cumprir a carência mínima exigida pelo INSS nesses casos de auxílio-doença, que o INSS exige 12 meses, no caso, 1 ano de carência para sair o auxílio-doença. Porém, como se trata de uma doença ocupacional, não precisa da carência de 1 ano, ok? Sendo uma doença ocupacional, o empregado, o trabalhador, deve receber, como já falei, e vou repetir, o B91 e não o B31, o auxílio acidentário, o B91, pois vai garantir direitos trabalhistas diferenciados ao trabalhador afastado. E quais são eles? Estabilidade de 12 meses ao retornar às atividades liberadas pelo INSS. Vamos supor que você fique recebendo 2 anos auxílio-doença. Você melhorou, que bom, retorna ao trabalho. Por ser um B91, você vai ter uma estabilidade de 12 meses, de 1 ano, para no seu trabalho. Durante esse 1 ano após o seu retorno, você não pode ser dispensado da empresa, demitido da empresa. Outro ponto importante, manutenção do pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, do famoso FGTS, durante o seu afastamento para tratamento do burnout. Olha como é importante que seja um B91 ao invés de um B31. É
possível se aposentar por burnout? Sim, como o trabalhador tem direito ao auxílio-doença, ele também, se for o caso, vai ter direito à aposentadoria por invalidez. Os requisitos são quase os mesmos para o auxílio-doença. E o que o INSS exige, então? A qualidade de segurado, ou, se não, estar no período de graça que eu expliquei aqui para vocês. E o que? Estar, agora que vem a diferença do auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez. Porque lá, estar incapacitado temporariamente. Aqui na aposentadoria por invalidez, é estar incapacitado totalmente para as suas atividades habituais, sem possibilidade de reabilitação para outra função. Viram aqui a grande diferença? Assim como o auxílio-doença, pessoal, a aposentadoria por incapacidade permanente por doença ocupacional também não vai exigir a carência. Se for uma aposentadoria por incapacidade permanente por uma doença comum, aí sim vai exigir-se 1 ano de carência, ou se preferirem, 12 meses, tá? Em sendo ocupacional, não tem carência, nem para auxílio-doença, nem para aposentadoria por invalidez, ok? E lembrando, sendo aposentadoria por invalidez acidentária, ela é integral. Síndrome de burnout dá direito à aposentadoria integral? No caso do trabalhador com burnout, como é uma doença ocupacional, o valor da aposentadoria permanente, por incapacidade permanente, gente, será sempre de 100% da média aritmética simples de todas as remunerações suas de julho de 94 até o pedido da sua aposentadoria. Explicando melhor, o cálculo desse benefício, pela lei, é muito mais benéfico para o trabalhador, já que o benefício pago em caso de incapacidade por doença ocupacional ou acidente do trabalho é de 100% do salário de benefício. Muito diferente do que acontece na aposentadoria por invalidez comum, a B32, que pela lei segue a simples regra de cálculo, a seguinte regra de cálculo para chegar ao valor do benefício. E qual é ela? Fazer a média aritmética simples de todos os salários de contribuição, desde julho de 94 até o dia da entrada do seu pedido, para chegar ao salário de benefício. Portanto, salário de benefício é o valor dessa média. Depois, olha só, aplica-se o coeficiente de 60% sobre o valor do salário de contribuição. Lembrando que será acrescido 2% para cada ano de contribuição, que exceder a 20 anos de contribuição, sendo que para os homens são 15 anos, né? 20 anos para o homem, perdão, e 15 anos para as mulheres. Realçando aqui, será acrescido 2% para cada ano de contribuição, que exceder 20 anos de contribuição para o caso dos homens e a 15 anos de contribuição para o caso das mulheres, tá? Lembrando aqui que sempre é importante você contar com um advogado especializado em aposentadoria por invalidez em doenças ocupacionais. É essencial isso, pessoal, para que o pedido e as provas sejam feitas de forma adequada, garantindo que você receba a aposentadoria por invalidez de forma integral, 100%.